Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 20 de julho, segunda-feira da 16ª semana do Tempo Comum. A Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de um dos santos padres, Santo Apolinário. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ouvir um pouquinho, amados irmãos e irmãs, sobre esta memória que estamos vivenciando. Santo Apolinário. Apolinário era discípulo do apóstolo São Pedro e por ele foi ordenado bispo de Ravenna, na Itália, onde enfrentou e venceu inúmeras dificuldades na evangelização dos pagãos. Foi martirizado por ordem do Império Vespasiano. Sua perseverança na fé nos anime em nossa missão. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, com toda certeza pode ser dividido em alguns momentos. O diálogo entre Jesus e os fariseus logo do início, os fariseus que pedem a Jesus um sinal realizado por ele, e Jesus que diz então a esses fariseus e mestres da lei, comparando-os com a geração má e adúltera, que busca um sinal, mas não será dado sinal algum a não ser aquele que a própria Escritura já atesta, a partir então do sinal de Jonas. Jonas, que, retomando um pouco a história, foi convocado por Deus para que anunciasse à cidade de Nínive para que ele se convertesse, e Jonas, no primeiro momento, corre, foge de Deus, acaba entrando numa embarcação, há uma tempestade, ele acaba parando no ventre então de uma baleia, ficando 3 dias e 3 noites. Jesus utiliza deste cenário, deste exemplo, falando que esse contexto desta geração, sobretudo aqui os mestres da lei e os fariseus, só vão ter este sinal de Jonas, mas não somente o de Jonas, mas o sinal ainda maior. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus, de certa forma, já anuncia a sua paixão, a sua morte e ressurreição. Depois, então, de falar deste sinal, Jesus então começa a falar do juízo final.
No dia do juízo, estas comunidades, sobretudo a comunidade de Nínive, ela se levantará contra essa nação. Se levantará, será juiz contra, então, as atitudes, sobretudo, dos mestres da lei, dos fariseus, que não pedem um sinal para a conversão, mas estavam procurando caminhos para condenar o Senhor. E Jesus, então, fala que esta geração vai se colocar contra esta geração, porque o povo de Nínive se converteu a partir da pregação de Jonas. E ali diante deles está quem é maior do que Jonas. Nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que todos os profetas. Depois ele continua dizendo novamente sobre o dia do juízo. Então nós temos esse aspecto escatológico do fim dos tempos, nestes versículos finais aqui do capítulo 12. E Jesus diz: a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Maior em glória, pois Salomão tinha glórias ali em seu território, era conhecido por inúmeras pessoas. Maior também em reino, Deus, Jesus é o rei por excelência, mas também maior do que a sabedoria de Salomão. Por quê? Jesus é a sabedoria encarnada, é o verbo de Deus encarnado em nosso meio. Portanto, Jesus ele trabalha essa questão com os mestres da lei e os fariseus. Mas hoje também essa palavra se aplica a cada um de nós. Cada um de nós somos convocados a retomar a nossa vida de fé, a olhar para o sacrifício do Senhor por cada um de nós, o mistério central da nossa fé, que é a sua paixão, morte e ressurreição. E dentro então desta verdade de fé a cada um de nós somos convidados também a se levantar e a testemunhar, pois não fomos convertidos pela pregação simplesmente de Jonas. Não nos deparamos simplesmente com a sabedoria de Salomão. É o próprio Cristo que converte os nossos corações e é a própria sabedoria encarnada que vem ao nosso encontro. Por isso, no dia de hoje, peça isto. Peça essas duas graças particulares. Que a palavra de Deus seja capaz de converter o teu coração à presença dEle e que a sabedoria encarnada, o próprio Cristo, te dê a graça de conhecer cada vez mais a Ele e, conhecendo-o, amá-lo de todo o teu coração. Que é exemplo de São Apolinário, o nosso coração se abra a esta graça de estarmos na presença de Deus, acolhendo a sua palavra e não termos medo de testemunhar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que Ele mesmo nos confiou. Lembramos, este capítulo 12 é um capítulo preparatório para o capítulo 13. Jesus que vai aos poucos, de modo gradual, nos dando elementos e nos ensinando a viver o santo caminho. Que Ele nos ajude na vida cotidiana, a cada passo, a cada momento, a ouvir a Tua palavra, a acolher a palavra dEle em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.